Esse provavelmente vai ser o último vídeo que eu vou gravar na minha vida. Eu não esperava que algum dia eu fosse chegar a esse ponto. Realmente não esperava que isso pudesse acontecer. Mas aqui estou. Eu não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, então eu acho bom dar aqui uma contextualizada. Foi fim de maio de 2018. Tudo estava normal, tudo corria bem. Eu trabalhava, eu estudava. Quando de repente começou aquilo que no início era apenas uma greve como outras quaisquer, a greve dos caminhoneiros. Eles apenas reivindicavam melhores condições de trabalho, um salário melhor, redução de tarifas, enfim. A gente entendeu, a gente apoiou, mas ninguém pensava que um dia essa greve pudesse tomar as proporções que tomou. Como os caminhões pararam, o abastecimento, de modo geral, parou. No início, foi apenas o combustível. Depois foi o gás de cozinha. Ficamos completamente ilhados, parados nas nossas casas, sem poder sair para nenhum lugar. Quando a gasolina acabou, depois a gente não pôde mais cozinhar. Não havia mais o que preparar dentro de casa. A gente teve que sobreviver à base de macarrão instantâneo feito no micro-ondas. Em pouco tempo, obviamente, o abastecimento dos supermercados começou a também acabar. Os supermercados se tornaram completamente desprovidos de produtos. Houve caos, houve uma multidão enfurecida, endoidecida, gente brigando, se batendo, se comportando como animais, sem razão, sem racionalidade. Houve mortes registradas. Em pouco tempo, a polícia deixou de funcionar. Os hospitais não mais atendiam as pessoas porque não havia mais médicos, enfermeiras. As próprias máquinas, os exames não eram mais feitos. Nada funcionava mais. Depois de algum tempo, o que a gente não esperava aconteceu. A energia acabou sendo cortada. E a água também. Não houve mais abastecimento. Não havia quem pudesse cuidar do abastecimento, dos bens mais essenciais, dos suprimentos essenciais e mais básicos, elementares da população. Depois, como a gente poderia ter previsto, mas a gente não previu, porque a gente estava muito ocupado tentando sobreviver, a internet foi cortada também. Eu nunca pensei que pudesse chegar a esse ponto. A internet. Quem diria que a internet poderia acabar um dia? As comunicações foram completamente cortadas. Sem TV, sem computador, celulares. Não havia mais rede móvel, mais dados. Nada. Em pouco tempo, o caos se instaurou. Quem poderia imaginar que depois de uma semana de caos, de greve, de confusão generalizada, o próprio governo Temer cairia. E o pior é que nem foi golpe. Ele caiu por conta própria, sozinho. Ele não conseguiu se manter, se estruturar. E ao contrário do que muitos pensavam, os militares não conseguiram assumir, não tomaram a liderança política do país, não houve intervenção militar de forma alguma. Uma anarquia total e completa, generalizada, se instaurou no país. Em pouco tempo, a gente começou a passar fome. As nossas necessidades mais básicas não eram supridas. Eu choro até agora ao falar.
que depois do 25º dia de greve, eu precisei comer minha família. Primeiro foi minha irmã caçula, porque eu pensei, ela é a menor. Eu vou comer só um pouco. Mas a minha fome era muito grande. Era animalesca. Eu não resisti. Depois foi minha mãe e o meu pai. E agora eu cheguei ao ponto de pensar em comer a minha própria carne. Talvez começando pela perna, eu não sei. Ainda não decidi. Eu não sou dos últimos sobreviventes. Ainda há outros. Mas os poucos que restaram têm teorias. Teorias que soam bem plausíveis. Depois da greve, os movimentos grevistas e sindicais se dissolveram e, no fim, assumiram pessoas que não tinham nada a ver com a greve inicial. As teorias dizem, e eu acredito nelas, que a máfia italiana e a máfia japonesa, Yakuza, elas se uniram e, em conjunto com as grandes associações e organizações secretas e maléficas do mundo, como Rosa Cruz, Skull and Bones, Opus Dei, os maçons e até os Illuminati. Quem diria? Os Illuminati. Eles, em conjunto, pressionaram o governo dos Estados Unidos da América e todas as suas organizações governamentais, como NSA, FBI, CIA, enfim. Elas conseguiram convencer, todas juntas, agências, organizações, empresas, companhias biológicas e farmacêuticas a lidar com o problema da forma mais drástica possível. De certa forma, um controle populacional. Foi aí, então, que a Umbrella Corporation liberou publicamente uma nova estirpe do T-Vírus. O T-Vírus já causou problemas no passado, todos sabemos. Há os registros, os eventos todos registrados em filmes, em dados. Não é novidade para ninguém. Aos poucos, as pessoas começaram a se transformar. E os poucos que sobraram vivos se tornaram mortos-vivos. As pessoas começaram, de fato, a se comer vivas. Eu não sei até que ponto eu vou aguentar. Oi? Tem alguém aí? Eu acho que eu ouvi alguma coisa aqui. Não sei. Eu não sei, já faz algumas horas que eu não como. Deve dar um dia, não sei. Nem relógio eu não tenho mais, não tem internet. A falta de alimentos, a fome pode causar certas alucinações. Oi? Tem alguém aí? Por favor. Alguém?